A nossa ênfase consiste nesta descoberta. É o que estamos fazendo aqui. É o conhecimento, é esse conhecer, é esse compreender, é esse perceber. É isso que nos aproxima de uma visão direta da verdade sobre nós mesmos. Aqui a expressão conhecimento se refere à presença de uma compreensão e não de um mero entendimento intelectual. A presença desse aprender sobre nós mesmos. A liberdade desta autodescoberta, neste aprender sobre o autoconhecimento. Nos deparamos com esse conhecer o processo do nosso próprio eu. O processo do pensar, do sentir e do agir. Compreender essas ações, assim como esses pensamentos e sentimentos. É isso que nos permite ter uma visão direta desta pessoa que nós somos, que acreditamos ser, que assumimos ser. Ela é complexa. A pessoa que você é não é fácil. Repare que é comum nós dizermos isso. Lidar com pessoas é uma coisa muito difícil. No entanto, não percebemos que a pessoa mais difícil não é aquela que está lá fora, é aquela que está aqui, que eu sou. Porque temos uma mente complexa. Essa é a presença da mente egóica. Esse é um assunto aqui com você. O que é essa mente egóica? É a mente condicionada. Esse condicionamento nos mantém dentro de uma repetição, de um modelo de perpetuação ou continuidade de padrões mentais. Curiosamente, é isso que nós chamamos de consciência. Esse modelo de programação, de continuidade, de repetição. É necessário compreender essa pessoa que está lá fora? Não, essa pessoa que está aqui. Todo esse campo que é o campo do eu, o campo do ego. Esse eu, ele é o resultado de toda essa influência histórica, filosófica, religiosa, política. Essa influência nos dá esse acervo de condicionamento psicológico, de condicionamento cultural, de condicionamento humano. Assim, nós vivemos como seres humanos politicamente condicionados, religiosamente condicionados, dentro de padrões de tradição de sociedade, de tradição de família, de todos os tipos. Essa é a mente egóica, a mente do eu. É fundamental a compreensão de tudo isso, de todo esse campo, que é o campo do ego. Esse é o campo da memória. Aquilo que nós chamamos de consciência não é outra coisa a não ser memória. Do que é que você tem consciência? Do que você se lembra. Essa consciência é a presença do pensamento. Porque o pensamento é memória, é lembrança. Então, essas lembranças, conscientes ou inconscientes, são memórias. É o que nós chamamos de consciência do eu. Essa minha consciência.
Tanto aquilo que está oculto, não revelado em você, quanto aquilo que está patente, claro, se mostrando em você. É esse você, o eu, o ego, o sonhador. O sonhador que sonha com o seu particular mundo. O pensador que pensa os seus particulares pensamentos. A pessoa que vive tendo experiências, guardando essas experiências como parte de sua memória. Esse é o eu, o ego, a mente condicionada. Haverá uma nova forma de lidar com a experiência. Observe que a presença de um pensamento em você é uma experiência. Um acontecimento é uma experiência. Um acontecimento externo é uma experiência. Ou um acontecimento interno é uma experiência. Mas é uma experiência que é registrada e fortalecida, vez após vez, para esse eu, para esse centro. Será possível uma nova forma de lidar com a experiência, ou seja, sem o registro, sem o experimentador? Quando você tem a lembrança, por exemplo, de alguém que lhe ofendeu, essa é uma experiência interna, psicológica. Mas qual é a resposta que você dá quando a lembrança de alguém que lhe ofendeu surge dentro de você, em sua cabeça? A resposta que você tem é a de alguém ressentido, magoado ou enraivecido. Isso fortalece essa experiência, porque coloca alguém em alta importância sendo experimentador dessa experiência, que é essa lembrança. Essa é uma das formas típicas de cultivo do ego, de cultivo do eu. E nós estamos fazendo isso o tempo todo, com lembranças. Colocando um experimentador para essa experiência. Colocando um pensador para esse pensamento. Assim estamos dando continuidade ou perpetuando essa vida egocêntrica, essa vida desse mim, desta pessoa. Como podemos interromper com isso? Como podemos interromper com o sofrimento? Observe que isso é sofrimento. Isso está nesse modelo psicológico complexo de ser alguém, de ser a pessoa. A pessoa vive nisso, vive disso. Como podemos romper com isso, interromper esse padrão? Colocando de uma outra forma, como podemos nos livrar desse fundo, desse condicionamento? Como podemos nos livrar desse eu? Essa é a nossa proposta aqui. Olhar diretamente para todo esse processo desse modelo de pensar, sentir, agir, interagir com a experiência, para irmos além desta condição. O florescer do seu natural estado de ser, do seu divino estado de ser. Me refiro a algo presente aqui que não é o eu, que não é o ego. Florescer desse estado requer esse aprender sobre nós mesmos. Esse aprender é o aprender sobre o autoconhecimento. Nós precisamos, na vida,
assumir a realidade de Deus, que é a realidade deste ser, que é você, em sua natureza essencial. Nós estamos vivendo no modelo da verdade sobre mim, sobre a pessoa, e não da realidade sobre este ser. Assim não temos um toque dessa realidade, porque estamos vivendo na verdade da pessoa, na verdade desse mim. Investigar a verdade sobre isso, a verdade do eu, da verdade da pessoa. Esse é o descarte da ilusão desse centro, desta condição psicológica, desse modelo psicológico de ser alguém. E por que ilusório? Porque não existe tal coisa como alguém, como uma pessoa, como sendo esse eu. É algo que aparece e se mostra muito verdadeiro em razão da ilusão, desta força de continuidade desse modelo de sonho. Uma impressão do próprio pensamento criando uma sugestão hipnótica. Sim, a presença da pessoa, deste mim, deste eu, é algo verdadeiro nesta condição hipnótica, nesta sugestão hipnótica, produzida pelo pensamento. É o pensamento que constrói essa imagem, sustenta essa imagem que você tem sobre você, sobre a vida, sobre o mundo e sobre o outro. Mas estamos lidando com uma miragem, com uma ilusão, com uma condição hipnótica, que é a condição do pensamento, sustentando esse pensador, esse experimentador. Esse pensador, esse experimentador é o eu, é o mim, é a pessoa. Portanto, a verdade sobre isso é a liberação desta condição para o fim do sonho, para o fim do sonhador, para o fim desta qualidade de pensamento e, portanto, para o fim do pensador. É o fim da experiência, porque não temos mais esse experimentador. Acompanhe com calma essas falas. Se não ficar claro, escute novamente. Assista a outros vídeos. Venha para esses encontros online que nós temos, nos finais de semana, sábado e domingo. Venha para os encontros presenciais. Descobrir a vida sem o eu, sem o ego. É descobrir a vida como, de fato, ela é. Sem a leitura que o pensamento faz. Uma vez que o pensamento é esse elemento que sustenta o sonho, que sustenta essa condição hipnótica, ilusória, de ser alguém. Aquilo que precisamos na vida, volto a dizer, é essa realidade de ser. Aqui a pergunta é como encontrar Deus? É uma pergunta fundamental. Mas como nós temos colocado aqui, ela tem sido mal formulada. Você não tem esse encontro. Você assume esse encontro
quando assume a verdade do seu ser, porque a verdade do seu ser é a verdade de Deus. Como encontrar Deus? Não é algo que você recebe como uma fórmula, um método, um sistema, uma prática, um caminho. Esse encontro se mostra quando temos a presença da meditação. Então, a meditação, o que é? O que é meditação? Quando temos o esvaziamento desse fundo, desse psicológico fundo, desse padrão de repetição, de condicionamento que é esse fundo, onde a base de tudo isso são as lembranças, as memórias. Quando temos o fim para esta condição, porque há um olhar que lhe faz perceber algo além do conhecido. Essa qualidade de olhar é o olhar sem o eu. É o observar sem o observador. É o perceber sem alguém nesse perceber. Quando isso está presente, temos a presença da meditação. A verdade da meditação, a real meditação, aquilo que eu tenho chamado de real meditação na prática. Não é a prática da meditação. As pessoas praticam aí fora a meditação. Reservam momentos para meditar. Lá estão elas, ali assentadas, meditando. Quando temos a verdade da meditação, não temos alguém presente. Na prática, temos a ciência do momento se revelando na prática. E nesta revelação, o eu não está. O meditador não está. A presença da meditação é a ciência do momento. Nesse olhar, nesse perceber, nesse escutar. Nós temos inúmeros vídeos aqui no canal, aprofundando esse assunto com você. A diferença entre a prática da meditação e a real meditação na prática. A real meditação na prática é quando aqui, por exemplo, enquanto você escuta, é só o escutar. Quando há só o escutar, essa fala aqui, ela é vista em sua totalidade, sem a presença de alguém para comparar, para avaliar, para concordar, para discordar e assim por diante. É só o escutar. Observe que quando você está ouvindo música, você coloca sua atenção para essa escuta. Se algo lhe distrai, você perde a música. Então você, de uma forma natural, quando você se propõe a ouvir, você coloca a sua mente e o seu coração, de uma forma muito natural, em um estado de atenção para escutar. Não há qualquer esforço para escutar, porque o seu coração está inclinado, sua mente está inclinada. Ali está a sua intenção e, portanto, a presença da atenção. Assim, nós precisamos descobrir o que é escutar. Escutar de verdade requer essa atenção, sem esforço. Escutar de verdade requer não interferir,
não se envolver com ideias no momento do escutar, requer esse escutar sem concordar ou discordar, aceitar ou rejeitar. Esse é um exemplo de que a presença da meditação, nela está presente uma qualidade de percepção sem alguém pessoalmente envolvido. É só a percepção. Uma qualidade de escuta sem alguém envolvido nisso. É só a escuta. É como olhar. Quando o olhar está presente, não tem alguém. Quando surge alguém no olhar, esse alguém surge para observar, para nomear, para gostar, para não gostar, para achar bonito, para achar feio. Isso não é o olhar. O olhar é só o olhar. O escutar é só o escutar. Nesse escutar, não existe alguém ouvindo. Nesse olhar, não existe alguém olhando. Portanto, a presença da meditação, a meditação, o que é? O que é meditação? A meditação é esta ciência do presente, é a ciência do que é a presença neste instante, nesse perceber, olhar, escutar. Podemos trazer para as nossas vidas esta ciência do presente, esta ciência do momento, essa ciência da percepção. Essa é a pergunta. Assim, quando temos a base que é olhar para as nossas reações, sem interferir com elas, isso é autoconhecimento. Ao mesmo tempo que isso é a presença da meditação. Porque quando você aprende a observar a si mesmo, observar as suas reações, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas sensações, as formas específicas de lidar com isso ou aquilo. Quando você aprende apenas a olhar esse modelo, ou esse padrão, ou esse formato de experiência para esse experimentador, fica claro? E quando isso fica claro, isso perde a importância. Ao perder a importância, o sentido do eu está sendo visto. E quando isso é visto, isso é descartado. Assim, nós temos um esvaziamento desse fundo de condicionamento. Assim, nós temos esses modelos de experiências a partir deste centro, desse experimentador, se dissolvendo. Portanto, a presença da meditação é algo diretamente atrelado a esse aprender sobre nós mesmos, a esse aprender sobre esse mim, sobre esse eu. Então temos a compreensão da verdade sobre o eu. Essa compreensão nos mostra a ilusão que isso representa. Nos mostra a condição hipnótica que essa condição nos impõe. Então há uma quebra, há uma liberação, há um descondicionamento.
deste formato, desse padrão, desses modelos, que é o modelo de ser alguém. É quando aqui temos a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Se temos esse esvaziamento do eu, esse descondicionamento psicológico, se temos o fim desta continuidade, desta mente egóica, desta consciência condicionada, aquilo que aqui está presente, além do conhecido, se revela. Portanto, além da mente, se mostra, se apresenta. Essa é a realidade divina, é a realidade deste ser, é a verdade de Deus. Portanto, esse contato com a realidade é o contato com a vida, é o contato com o divino. Assim, para a pergunta como encontrar Deus, nós temos aqui esse natural estado de ser se revelando. Quando a mente não está mais. Quando aquilo que conhecemos por mente não está mais presente. A presença dessa visão, a clareza nesta compreensão, a beleza neste encontro, revela aquilo que é eterno, além dos nomes, aquilo que permanece como o mistério. O mistério de Deus é a realidade deste ser. Essa é a verdade do mistério da vida. Você, em seu natural estado de ser, é amor, bem-aventurança, felicidade, liberdade. É a relação direta com o instante, em comunhão, nesse fluir, onde não existe tal coisa como o futuro, não existe tal coisa como esse amanhã em seu ser, porque jamais existiu o passado para a verdade deste ser. É a pessoa que vive na sugestão do tempo, nas implicações do modelo do pensamento condicionado, da mente condicionada, da continuidade e, portanto, do tempo. É esse sentido de pessoa que viveu o passado, está vivendo o momento, irá viver o futuro. E é precisamente, exatamente no tempo, nesse modelo de vir a ser ou deixar de ser, que está presente os problemas neste eu, neste ego, nesta pessoa. O convite real à realidade divina, à realidade de ser, é o convite à vida fora do conhecido, à vida fora do tempo. Não existe tal coisa como o passado, o presente e o futuro para aquilo que é atemporal. Me refiro à verdade deste ser que é você. Essa é a realidade divina. Essa é a realidade da felicidade, do amor,
da paz. O que, em geral, no pensamento se conhece ou se construiu com esse nome: amor. Não é amor. Paz não é paz. Liberdade também não é. Felicidade, da mesma forma. É sempre no modelo do pensamento a ilusão de uma visão particularizada pelo conhecido. O pensamento é esse conhecido porque ele é a memória. Essa é a sua referência. Seu convite real a Deus, à vida, à verdade, é o convite para assumir aquilo que está além do conhecido, para aquilo que está além do nascimento e da morte. E, portanto, para esta liberdade, amor, paz e felicidade, algo que o pensamento não alcança, algo além de toda ideia, conceito, além de todas as crenças. É o que estamos aqui com você, trabalhando. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online, onde estamos juntos, aprofundando isso. Além desses encontros nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.